Petrobras, PETR3 e PETR4. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre as ameaças e as oportunidades da Petrobras e o que aconteceu durante essa semana. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. Para fazer esse vídeo, a gente vai começar dando uma olhada no resultado da Petrobras, aliás, nos números da Petrobras, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, como é que ela fechou a semana. Então ela fechou aqui nos R$ 33,42. Lembrando que a mínima da Petrobras nos últimos 52 dias foi de R$ 15,54 e a máxima de R$ 34,48. Lembrando que se a gente for pegar isso aqui, ó, que é o resultado com dividendos da Petrobras, foi um resultado simplesmente fantástico. É a maior pagadora de dividendos do mundo, aí, uma empresa desse tamanho, e tem atraído a atenção de vários analistas e várias casas de investimento de todo o mundo, né? Bom, aqui a gente vê mais ou menos como foi a trajetória, mas eu vou mostrar num gráfico um pouco mais detalhado essa trajetória aqui com alguns pontos de atenção, né? Uns pontos de suporte e de resistência aí para a gente dar uma olhadinha. Bom, lembrando que esse retorno com dividendos, ele não foi exatamente o maior retorno, aliás, na realidade ele é o maior, mas eu digo o seguinte, ele não é um retorno com dividendos recorrente, né? Porque houve momentos em que não havia pagamento de dividendos, você vai ver esse pedaço daqui, muito tempo aí sem pagar dividendos. Depois ela começou a pagar um dividendo bem baixinho aqui e aí começou a subir nesses últimos tempos em função do preço do petróleo e da rentabilidade que ela tem com o pré-sal, né? Com a retirada do petróleo do pré-sal. E a gente vai dar uma olhada agora em alguns anúncios que foram feitos essa semana. A última comunicação dela foi a respeito de notícias veiculadas na mídia acerca dos preços do petróleo, e aqui ela faz a sua justificativa informando que os preços dos combustíveis, na realidade, ela justifica aqui informando que alguma volatilidade pontual, ela não repassaria essa volatilidade pontual para o preço. E houve muita volatilidade, tanto do preço do petróleo, quanto do preço quanto da cotação do câmbio, porque é feito um balanceamento entre a cotação do petróleo e o preço do câmbio, o preço da moeda, né, para poder fazer o estabelecimento do valor a ser cobrado pelos combustíveis aqui no Brasil. E lembrando que se você é novo no canal e gosta desse conteúdo de investimentos, aqui eu trato de renda fixa, renda variável. Se você gosta de economia, aqui eu também trato da economia mundial. A gente faz apresentações ao vivo aqui nas quintas-feiras e quando tem reunião do Comitê de Política Monetária na quarta-feira. E também do sistema financeiro, do qual eu sou um especialista. Eu gosto muito do sistema, de estudar e acompanhar o sistema financeiro brasileiro, além de dar uma passadinha de vez em quando aí nas finanças pessoais e na educação financeira. Então, se você gosta desse conteúdo e não tem inscrição no canal, aproveita para se inscrever e marcar o sininho de notificações e deixar a sua curtida. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem uma série de outros vídeos interessantes para você acompanhar. Bom, voltando aqui para a questão da Petrobras e dessa notícia veiculada, né? Nós vamos dar uma olhada numa outra informação aqui, que foi a venda da Petrobras Operaciones S.A., que é uma empresa que atua na Argentina, é 100% da Petrobras, mas essa empresa detém 33,6% de um campo, né? De um campo de petróleo, e ela fez a venda dentro daquele processo de
redução dos ativos, né? Desimobilização. Então ela tinha vários ativos, ela começa a vender ou desinvestimento, né? Então ela, dentro dessa política atual da Petrobras, a apresentação é no sentido de fazer desinvestimentos. Não vou tratar de política aqui, vou tratar de política no sentido amplo aqui, aliás, no sentido estrito, com relação à política que envolve a Petrobras especificamente, para dizer para você o seguinte, que a visão que está atuando, né, em um possível governo do atual presidente, Bolsonaro, no sentido de que a empresa continue focando nas suas atividades de extração e produção, né? Então, assim, ela ficaria focando e se desfazendo dos outros ativos. No caso de nós vermos uma eleição do ex-presidente Lula, o que acontece? A ideia para a Petrobras é retornar ao modelo anterior de uma empresa com diversas áreas de atuação ligadas à indústria petroquímica e indústria de petróleo e petroquímica, obviamente que está dentro da mesma coisa. Mas assim, a ideia é continuar com refinarias, abrir a questão de empresas auxiliares aos serviços de petróleo. E aí, enfim, é uma coisa que nós temos que esperar para ver. Só lembrando que uma questão que eu vou passar muito rápido é a questão da governança das empresas estatais, que a gente tem que lembrar que essa governança ela está em lei, porém é como se a gente tem a competência, né, que eu diria até um pouco assim, infelizmente, de ficar fazendo modificações na Constituição com a frequência que nós fazemos no Brasil. Então nossa Constituição é super emendada, né? Tem uma quantidade, tem mais de uma centena de emendas. Então o que acontece é que, se é possível fazer isso na Constituição, que é um processo mais complicado do ponto de vista político para você fazer, porque você precisa de mais votos para poder aprovar uma emenda constitucional. No caso de uma lei ordinária, que é essa que cuida da questão da governança, ela tem uma facilidade muito grande de ser mexida. Não estou dizendo aqui que a gente viu politicamente as pessoas se posicionando, tanto mesmo num lado quanto no outro, em mexer, principalmente porque o petróleo, os combustíveis são um tema muito sensível. Então, como são um tema muito sensível e afetam diretamente a inflação, afetam grupos políticos, inclusive de apoio a um ou a outro candidato, enfim, e você tem uma vontade muito grande de alterar as regras com relação a isso. Você, como o signatário, vamos dizer, o condutor do executivo, né? Ele se sente um apelo político muito forte com relação a isso. Então a gente tem que ver que é uma empresa que está sujeita a vários interesses, né? Imagine a quantidade gigante de interesses que rondam a Petrobras, e né, isso aí é uma coisa que pode sugerir que haja algum tipo de alteração ou não, ou manutenção. Mas enfim, isso aí basicamente são os planos de governo que têm sido apresentados, que também na hora do vamos ver, não necessariamente serão aqueles aplicados. Eu vou trazer aqui, só lembrando, eu não gostaria de entrar muito nesse detalhe, mas acabou que eu entrei aqui e aí a gente, como eu estou falando da Petrobras como um todo, é bom que se tenha isso em mente. Bom, e sim, voltando de novo, deixa um comentário, não sobre esse tema, por favor, mas deixa um comentário aqui na descrição desse vídeo, se você gosta da Petrobras, se você tem interesse em investir, se você não investe, por favor, não coloque quantidades de ações, nem valores envolvidos, porque para a sua própria segurança, porque outras pessoas
mal intencionadas podem ler aquilo, tentar entrar em contato com você, enfim. Vamos para frente agora, dar uma olhada numa informação muito importante também que saiu essa semana, que é o relatório de produção e vendas do terceiro trimestre de 2022, certo? Então, relatório de produção e vendas do terceiro trimestre de 2022, que será divulgado no dia 24 de outubro. Então, isso aqui é uma data que pode causar, certo? Na realidade, dia 24 não, porque ambos serão divulgados, ambos, eu vou já falar qual é o outro, após o fechamento do mercado. Então, no dia 24, embora, bom, enfim, vamos imaginar que não haja qualquer tipo de conhecimento prévio de ninguém. Então, esse relatório, ele sairá aí no dia 24 de outubro e ele tem um potencial gigantesco de gerar alteração nos preços das ações no dia 25, né? Ou alguma antecipação no dia 24 com alguma reação no dia 25. Então, é um período que as ações estarão sob uma certa influência aí desses resultados. E daqui também, no dia 3 de novembro, o compromisso da companhia aqui é de apresentar o relatório de desempenho financeiro do terceiro trimestre. Esse aqui é o relatório dos resultados aí do terceiro trimestre, tá bom? Então, isso foi uma outra informação. E agora eu vou entrar aqui com você nos dados desta semana. Por quê? Porque o que a gente tem visto é o efeito, né, da situação econômica na cotação da Petrobras. Primeiro problema aqui da PETR4 e PETR3, né? Lembrando aqui o seguinte, que a cotação do câmbio, né, foi uma cotação, deu uma subida aí na sexta-feira, ainda 1,29% de alta, né? Então, com o câmbio superior ao que o relatório Focus prevê para o encerramento do ano, em função, basicamente, de instabilidade, de volatilidade no mercado americano, né? Que, obviamente, afeta os demais mercados. Então, se a gente olhar aqui, ó, o índice de volatilidade, tá aqui, ó, o índice de volatilidade, ele teve uma subida, mas ele está 0,25, mas ele está girando em torno dos 32 pontos, o que é bastante alto comparado com o que a gente vinha acompanhando aí na faixa dos 16, 17 pontos, certo? Chegou aí nos 20 e poucos pontos, mas agora ele está bastante elevado. As taxas de juros internacionais, o que também causa o aumento do câmbio, né? Porque o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, e aqui a gente tem as taxas de juros de 10 anos e as taxas de juros de 5 anos, ambas subiram, né? Não é que isso aqui ela subiu em pontos percentuais, o que subiu em pontos percentuais foi isso aqui. Então ela estava em mais ou menos 4%, aliás, a taxa terminou em 4%, e essa taxa alta de juros é um sinal somado com essa taxa dos juros de curto prazo, porque isso aqui são os juros de 10 anos e essa aqui são os juros de 5 anos, os juros de curto prazo maior do que os juros de longo prazo, isso é uma inversão na taxa de juros, o que aponta uma expectativa de recessão para o mercado, né? Então, além das taxas de juros estarem altas, na realidade ela estava na faixa de 0,90 lá na crise de saúde, chegou aqui a 4% ao ano, né? Então estava uma taxa de 10 anos em torno de 0,90 ao ano, né? Passar para uma taxa de 4,01% ao ano, então foi uma subida de 4 vezes, né? E isso causa, como eu falei, uma forte expectativa de recessão, e havendo recessão, a gente tem uma menor demanda por petróleo, inclusive os mercados internacionais reagiram, né? Na realidade eu vou focar aqui no mercado americano. Você teve uma queda no SP 500, né, de 2,37
e no Nasdaq de 3,08. Tá? E aí você vai dizer assim, poxa, mas e o que isso tem a ver com o petróleo? Isso tem a ver com o petróleo nessa forma aqui, olha, isso aqui é o gráfico do petróleo, já assim, é um gráfico longo e a gente vê que ainda nesse ano, né, ele chegou aí na faixa dos 116 dólares o barril, começou a cair, né, ele tem uma tendência aqui, se a gente olhar, teria uma tendência de baixa, com uma certa, aqui do lado, olha, ela ficou mais ou menos ali num determinado trecho, aqui ele caiu, né, aqui ele ficou mais ou menos numa consolidação aqui, aqui ele voltou a cair, com a expectativa, né, com uma expectativa prévia, né, e com o acontecimento da OPEP, e aí eu vou falar isso assim que eu acabar de mostrar esse gráfico, o petróleo deu uma subida forte, né, chegando aqui quase perto dos 100 dólares de novo, chegando a 98 dólares o barril. E aí ele, com o risco da inflação e com o finalzinho da semana passada, quer dizer, essa notícia da OPEP, ela veio jogar, e de uma possível crise, né, de uma possível crise de inflação com juros altos, ela deu essa queda, chegando a 91 dólares e 63 centavos aqui, como a gente está vendo, certo? Bom, nessa mesma linha, a gente vai dar uma olhada rápida. Sim, e aí eu vou falar da OPEP rapidamente. O que aconteceu? Na OPEP, eles reduziram a produção de petróleo, quer dizer, é um cartel que ninguém combate, porque há interesses fortíssimos em cima disso aí, e o cartel resolveu reduzir a produção, né? E essa redução de produção que levou àquele aumento. Aqui eu tenho um depoimento de um economista que é presidente, aliás, presidente não, é economista-chefe de uma grande seguradora brasileira, de uma grande seguradora internacional, né? E ele fala o seguinte, que a ação da OPEP é contra a economia mundial, e a gente viu aquela subida. Porém, né, na realidade ele ainda continua dizendo que o papel da OPEP é garantir os preços do petróleo em um momento de desaceleração da demanda das três principais economias do mundo, que seria o mercado chinês, o mercado americano e o mercado europeu. Então essas três economias do mundo estão com a sua demanda para baixo, e isso reduziria a demanda por petróleo, e aí o que eles fazem? Eles reduzem a produção para elevar o preço. Isso tudo não foi suficiente, como a gente viu, essa gracinha aí não foi suficiente. Na realidade, eles estão querendo proteger o seu lado, né? Obviamente, são interesses, e aí não foi suficiente, por quê? Porque o mercado americano realmente azedou, né? E a expectativa de taxas de juros mais altas por um prazo mais longo acabaram puxando, né? Puxando para baixo o preço do petróleo. E aqui a gente vai ver, além da Petrobras, obviamente, a gente tem que lembrar que existem grandes empresas produtoras de petróleo. Aqui eu peguei a Exxon, que caiu 2,68%, desculpa, caiu 2,68 pontos, como ela está em quase 100 dólares, né? A cotação foi uma redução de 2,63%. E aí no aftermarket ela ainda caiu mais 0,38, ou seja, 0,38%. E com relação a outra grande corporação de petróleo, a grande empresa produtora de petróleo, que é a Chevron, lá americana também uma queda de 3,11%, e aqui uma queda de 17% no aftermarket. Lembrando, vou trazer aqui para você, para a gente encerrar aqui, que, como eu tinha dito, a gente tem essa linha, né, essa linha aqui, que seria um possível topo, né? Aliás, um topo, né? Na cotação da Petrobras, estaria aí na faixa dos R$ 35. A gente tem aqui
um suportezinho aqui na faixa dos R$32, né? Que seria essa segunda linha amarela aqui. E aqui, deixa eu acender a linha amarela aqui para você ver, tá vendo? E aqui embaixo, olha, você tem a média móvel de 200 períodos, então tá bem distante essa média móvel aqui. E aí você tem aqui as médias móveis, né? Depois dessa movimentação, aqui, olha, as médias móveis ainda, né, apontando para cima, mas é possível que, como essa sexta-feira foi um dia muito indeciso aqui, né, a gente está com um dia, deixa eu ampliar um pouco mais aqui para você, foi um dia muito indeciso, né, na realidade foi um dia negativo, mas indeciso, existe essa dúvida de para onde que essa cotação continuará, né? Lembrando, só falando de volumes, o volume ficou aqui abaixo da média, volume de sexta-feira, isso aqui é a média de 20 períodos, né? Essa média de 20 períodos, o volume, esse vermelhinho aqui que fechou na sexta-feira, ficou abaixo, e durante quase toda a semana também, só na quinta-feira que ele deu uma mexidinha aqui para cima, tanto que gerou uma alta nas ações. Bom, pessoal, então essas aí são as oportunidades, né, e as ameaças, e algumas ameaças que a gente está vendo para a Petrobras, né, se o preço do petróleo continuar descendo, a expectativa é que, principalmente em função de aversão ao risco, nós teremos esses dois efeitos aqui no Brasil. Então nós teremos o efeito de redução da procura por empresas brasileiras, cumulado com ou junto com a baixa do preço da commodity, que é o petróleo, né? E se isso acontecer, a Petrobras sofre bastante. Prevalecendo a política de preços altos, aliás, a política de aumento de preço, de redução de produção para o consequente aumento de preço da OPEP e essa coisa virando, você teria uma perspectiva mais favorável, mas isso depende principalmente de como o mercado americano vai reagir a essa nova situação. Isso sem falar de algumas possíveis turbulências com questões do sistema financeiro internacional. Então é isso. Lembrando, se você gosta desse conteúdo e não tem inscrição no canal, aproveite para inscrever-se, marcar o sininho de notificações. Se você gostou, deixa sua curtida, compartilha, e eu vou deixar aqui do lado um vídeo que eu fiz sobre a Petrobras para você acompanhar, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!